tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de outubro de 2013, sábado. O verbete de hoje é de número 2822, tem 5 páginas, 55 logias e 18 máximos. O tema, Invexoteca, da especialidade Invexologia. Quem redigiu o verbete, nossa professora Virgínia Ruiz, que está aqui muito bem assessorada por sua irmã, e estamos acompanhados hoje aqui com vários exemplares de artefatos do saber da Invexoteca. A professora Virgínia já trouxe alguns artefatos para justamente consolidar, o holopensene da Invexoteca, que é o tema do verbete de hoje. A professora Virgínia, ela é graduada em Administração de Empresas e Psicologia, especialista em Auditoria de Gestão Ambiental, espanhola, natural de Madrid, voluntária da Conscienciologia desde março de 2005 e docente em Conscienciologia desde 2006. A Invexoteca é a coletânea de dicionários, livros, artigos, teses, jornais, boletins, manuais, revistas, periódicos, artefatos do saber e materiais virtuais relativos ao estudo exaustivo e detalhado da técnica da inversão existencial e da ciência Invexologia. A sintonia com o holopensene da Invexis na leitura do acervo dos autores. O holopensene lúcido da juventude adepta da Invex. Na fatologia, nós destacamos o fato de a Invexoteca ser uma das 300 tecas da holoteca do Centro de Altos Estudos da Consciência, pertencente à holomemória da Conscienciologia. O registro físico da história técnica da Invexis. As pontuações da Associação Internacional de Inversão Existencial. A leitura das gestações conscienciais das invexogerações na evitação de reinventar a roda. O esforço na contribuição de cientificidade na neociência Invexologia com 21 anos de bagagem. A autorresponsabilidade proexológica na contribuição de neoverpões e geiscões à Invexoteca. A recuperação de cons no acesso à Invexoteca. O saldo grupocármico das produções grupais invexológicas. O saldo policármico pessoal. As parassistências a partir das geiscões invexológicas, o rapport com a paraprocedência, as lembranças das responsabilidades assumidas no curso intermissivo, a parapsicoteca. Destacamos que a seção do detalhismo apresenta 12 máximos. Na parte da argumentologia, no item pontuações, na página 14, a autora apresenta 12 pontuações da Invexoteca, desde a apresentação da técnica da Invex, da inversão existencial, que foi em 1991, até a atualidade. E essas pontuações, ela divide em 2 categorias. Em material impresso, é uma das categorias, e material audiovisual seria uma segunda categoria. E também no item temáticas, a autora apresenta uma listagem com 11 temas recorrentes publicados pela Invexologia. Na terapeuticologia, é importante nós mencionarmos aqui o impacto terapêutico positivo que é causado quando a Conscien, ela adentra o universo da Invexoteca. Na seção remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos autoexclusivismo inversivo, cosmovisiologia, holotecologia, inversor intelectual e tempo dos cursos intermissivos. O acesso à Invexoteca otimiza a sintonia dos inversores com o curso intermissivo recente, facilitando a rememoração das gestões prioritárias na expansão da ciência Invexologia. Você possui cosmovisão sobre os temas de pesquisa já publicados sobre Invexologia? Qual é a própria responsabilidade na contribuição e formação da Invexoteca? A webgrafia específica apresenta uma referência, que é inclusive a bibliografia específica exaustiva, É um material que está disponível no site da Acinvex, não é isso?
Partindo para a mega análise do professor João Paulo. Acervo, GESCOM, leitura, juventude, erudição, publicação, paracognição, cosmograma, invexopensene, invexotecologia, intelectofilia, invexologia, inventariologia, bibliografia, bibliologia, bibliotecologia, arquivologia, cosmovisiologia, neosinapsologia e mentalsomatologia. Virgínia, então, para começar a nossa apresentação aqui, na verdade, a sua apresentação, né? Você poderia compartilhar conosco qual foi assim, a sua motivação, o que te levou a escrever esse verbete? Então, vou começar pela minha vivência, né? Vocês sabem que eu sou da Espanha e eu conheci a Conscienciologia em 2003, em uma palestra pública. Só que somente em 2000 eu já conhecia a técnica da Invexis, né, pelo livro 700 experimentos, e eu me considerei inversora, mas eu considerava que comecei a aplicar a técnica de forma inata, e depois, quando conheci, comecei a aprofundar mais sobre a técnica da Invexis, mas não tinha muitos inversores em Madrid, né? De fato, quase não tinha, né? E assim, eu tinha a sensação de que tinha algum grupo em algum local, alguns jovens, inclusive mais jovens que eu, né? Porque na época eu já tinha 24, então eu já me considerava velha. Eu falei, nossa, tem que ter um grupo de jovens assim, que estejam pesquisando sobre esse assunto. E eu tinha sensações bem esquisitas. Bom, então um dia eu cheguei na unidade da IAC em Madrid e de repente vi um JI. Explica o que é JI. JI é o jornal da Invex. E esse jornal da Invex falava sobre a abertura, né, das Invexis, né, como IFE em 2004, a celebração do Congresso Internacional de Inversão Existencial. E estava a foto do Felipe Colpo. Então, quando eu vi, porque foi feita uma entrevista, né, quando eu vi, fiquei impactada, digo, eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa pessoa, digo, é ele. E digo, eu conheço esse grupo, digo, as Invexis, me ressonava muito. Então, eu enviei um e-mail, né, para entrar em contato com as Invexis, né. E aí, uma pessoa que estava aqui, que era espanhola, né, a Silvia Muradas, falou, mas espanholas têm, que estão interessadas na técnica. Eu não acredito, isso não é possível, né? Então, foi bem engraçado. Então, a partir de um JI que eu cheguei, e isso forma parte do acervo da Invexoteca. Então, é bem importante, porque a pessoa pode chegar por várias formas. Agora, o pessoal chega muito pelo Facebook, pela internet, né? Mas, e isso forma também parte do acervo, né? Qualquer tipo de material, tanto físico, impreso ou audiovisual. Então, tem que valorar, porque através dessa divulgação que chegam os intermissivistas, né? E a repercussão é bem grande, né? Porque às vezes você até muda de país, né? Como foi o meu caso, né? Para continuar com minha proex nessa especialidade. Isso foi uma das coisas. Depois, quando eu cheguei aqui, eu voluntariei na holoteca, a Ana também, né? Eu tinha bastante conexão. Não sei se vocês sabem que o Lastanosa foi o propositor que cunhou o termo holoteca, né? Então, a Invexoteca forma parte da holoteca, né? Já um espanhol, Lastanosa, né? Do século XVII, né? E aí eu senti bastante afinidade também, né? Com esse trabalho. Então, por isso eu que decidi escrever sobre esse assunto. Depois vamos falar mais coisas, né? Referente sobre esse tema. Ok. Então, já temos uma pergunta aqui de um teletertuliano. A verbetógrafa, a professora Virgínia. Na fatologia, na terceira linha, o teletertuliano pergunta: desde quando existe o registro físico da história da técnica da Invex? Desde a sua divulgação pelo professor Valdo? Olha, tem vários registros, mas o primeiro registro foi em 1994 com a publicação do livro 700 experimentos, que está
está aí, né? Mas também houve o volume 1 das estações conscienciais, que está aí com a Cris, né? Não sei se se pode sair. Coletânea de artigos, exatamente, Greenbacks Rio. Isso foi uma produção realizada pelo Greenbacks de Rio de Janeiro, né? E foi publicado também em 1994. Assim mesmo, também temos, Ana, se você, não sei se tem aí, foi publicado o Jornal da Invex, o 1 de agosto, o número 1, em 1994, que também esse jornal, este de aqui primeiro, sí que está mais velhinho. Assim? Isso. Uhum. Aqui aparece o que é a Invexis, né? Foi publicado pelo pessoal, né, de São Paulo, né? Que estava liderando o Jornal da Invex, né, o JTI. Então, houve várias produções em 1994. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o assunto das datas. É bem interessante qual é a relação que o inversor tem com as datas das publicações. Por exemplo, o Jornal da Invex foi o 1 de agosto de 1994. Eu nasci o dia 1 de agosto. Então, tem alguma conexão já. Você não desvalorizar os números, sabe? Às vezes as datas, por exemplo, o que estava fazendo naquele dia que foi publicado, que foi teu aniversário, né? Às vezes aí a pessoa começa a entender algumas coisas, né? Algumas relações da Invex com ela. O que você está sugerindo é o pessoal começar a estabelecer algumas hipóteses de sincronicidade com relação às datas das publicações e datas com relação à biografia ou à biografia atual. Porque o inversor tem relação com o grupo está fazendo alguma coisa, né? E coincide com uma data que às vezes é o número dela, né? Então, Posso só acrescentar que em 1º de agosto, só que foi em 1982, foi bem antes, acho que de você nascer. Foi a primeira palestra do professor Valdo sobre projeciologia. Ah, que interessante. Foi em 1º de agosto. Legal. Interessante. Aí eu vou anotar. E ainda, Virgínia, na fatologia, na 5ª linha, você pode falar mais sobre a bibliografia específica exaustiva, a BIS, da invexologia? Sim, bem importante essa pergunta. Então, o professor Tony Muskov, em 2007, ele era voluntário da Invexis. Então, ele decidiu fazer a bibliografia específica exaustiva da invexologia. Gostaria de mostrar. O professor Baldo, exatamente, a Ana me está lembrando, o professor Baldo pediu para ele fazer esta bibliografia, não se está vendo, né? Está escuro, mas além de física, está também na internet, como a professora Cristiane falou. Justamente essa sua referência aqui, essa referência da web, né? Sim. Essa webgrafia que você está mencionando no verbete. Então, isso foi em 2007. Ele pegou todas as referências de artigos, jornais, publicações, entrevistas, e ele fez um detalhamento de todo. E depois ele fez umas pontuações sobre o número de artigos. Então, naquela época, em 2007, o total de referências era de 309, certo? Aí, o que aconteceu? De 2007 a 2013, passou um tempo. E precisava dessa atualização. E como eu me sentia bem relacionada, inclusive em 2007 já falava para Tony, mas o que vamos fazer com isso? Porque houve várias colaborações, né? O Tony foi a pessoa que fez totalmente tudo. Só que algumas pessoas colaboraram, e uma delas fui eu. A Ana também estava, né? Várias pessoas estavam aqui. E eu perguntava para Tony, mas o que vamos fazer com isso? Todos os anos vamos ter que atualizar? Ele disse, aí fica com vocês, né? Porque ele estava saindo das Invexis naquela época, aí fica com vocês que sabem. E eu ficava preocupada cada ano. A bibliografia ainda não está atualizada. Mas por que não fazemos isso? E algumas pessoas falavam, não, mas agora não é prioridade. Eu digo, mas sim é. E aí sempre ficava na minha cabeça. E sabe quando a pessoa fala, não, mas tem que se fazer, mas não faz? Digo, pois se tem que se fazer, vou fazer, né? Então eu faço eu. Então eu fiz a atualização, né, agora em 2013, e temos 409 referências. Então aumentou quase 100 as referências bibliográficas.
interessante ver, por exemplo, da bibliografia de 2007 a 2013 incorporamos os verbetes, que antes não existia. Então, tem várias coisas assim interessantes, novas, né? Que estamos fazendo agora. Atualmente temos 256 artigos científicos, 36 citações de livros, né? Aí como eu coloco nas pontuações. Que mais coisas interessantes podemos falar? Sobre os verbetes da enciclopédia, né? Coloquei no verbete, são 24, né? Só que faz uma semana atrás o Paulo Batistella apresentou, né? Se não me engano, faz 10 dias, com o qual são 25 agora. Então, isto vai muito rápido, né? Então fica desatualizado. Por exemplo, dos verbetes da enciclopédia, eu coloquei os que tinham especialidade em vexologia ou no título do verbete aparecia o tema em vexis, né? A palavra em vexis, em vexologia, em vexometria. Não sei se, por exemplo, vou dar as pontuações. Quem vocês acham que escreveu mais verbetes sobre em vexologia? O próprio professor Waldo. Ainda ele escreveu mais. Ele escreveu 5 verbetes. Depois tem várias pessoas que escreveram 3. Por exemplo, o Tiago André, o Paulo Batistella, né? E eu também estou agora com 3, com este. E depois apareceu o Alexandre Nonato, que escreveu 2. Então, desde aqui, uma chamada para escrever mais verbetes sobre vexologia, né? Para aumentar, né? Porque 25 ainda são poucos, né? Para uma ciência. Quantos verbetes nós temos atualmente agora? 2.822. Então, 25 representa... Menos de 10%. Menos não, de matemática. 1%, né? 10% seria 280, né? Então, é 1%. 1%. Então, é pouco. E isso é uma das análises que eu fiz quando eu estava estudando sobre Invexoteca, porque estudar sobre Invexoteca amplia a cosmovisão sobre a especialidade em vexologia, sobre o que é a vexologia. Então, aí você percebe como ainda falta muito por escrever. Tem mais de 200 pessoas que escreveram sobre vexologia, mas especialistas em vexologia, né, tem poucos também. Então, precisamos estudar mais, pesquisar, debater, né? Porque é uma ciência em movimento, vai... Agora, um saldo muito positivo é Sim. justamente o livro específico sobre a inversão existencial, que em 2007, quando foi feito esse primeiro levantamento exaustivo, não tinha, e agora Isso. você já tem uma publicação específica sobre a técnica, né? Nas pontuações aparece que temos um livro de inversão existencial, né? Que é né? Esperemos que tenhamos muitos mais, né? Estou correndo atrás para que seja assim. E o livro de inversão existencial foi super importante para a Simvexis, porque ele marcou um antes e um depois. Os alunos que começaram a assistir às aulas, os cursos da Simvexis, eles estavam muito mais preparados. Porque imagina, antes chegava um aluno e não sabia um pouco, né, por os livros, os SIGs, já tinha revistas da Conscienciologia, mas assim, um livro específico sobre o que era a técnica, não tinha. Então, quando os alunos chegavam, alguns já tinham lido o livro. Assim, quase apenas não conheciam a Conscienciologia, mas tinham muito interesse pelo livro, já liam e sabiam tudo, faziam perguntas. Então, nós vimos que a conclusão que tiramos é que os alunos estão muito mais preparados, as perguntas eram muito mais complexas, né? Antes ficávamos muito tempo falando sobre as evitações de INVEX, né? Agora já não, agora as pessoas querem saber muito mais sobre maxiplanejamento. Então, parece que houve uma qualificação. Então, o livro de inversão existencial foi bem positivo. Isso só reforça justamente a função tarística, né, da tarefa do esclarecimento de uma gestação consciencial. E hoje, mesmo nessa era da internet, das redes sociais, que os jovens estão muito mais ligados a isso, o livro ainda tem um papel importante, né, Virgínia, na condição do próprio esclarecimento, para a informação chegar. E é um local onde, como você mesmo falou, né, foi compilado, foram condensados, foram reunidas o maior número de informações, eu acho que disponíveis até o momento da publicação do livro, né, sobre a técnica da INVEX. Exatamente. Nós estávamos falando ontem sobre esse assunto, né, sobre
que o jovem agora interage muito mais na internet, ele gosta de ver todo de uma forma mais audiovisual, né, através de vídeos. Inclusive, me passa o SIG. No último SIG, né, simpósio do Greenpeace, nós fizemos um material que nunca tinha sido feito, que é através de CD. Aqui estão todos os artigos que foram apresentados. Então, isso mostra que tem uma diferença. Um tempo atrás, eu penso que esse é o primeiro material, né? Sim, é o primeiro. Estou aqui com todo. Então, mostra que tem algumas diferenças, né? Da época de faz 20 anos atrás ou 10 anos com o momento atual. Mas, mesmo assim, eu penso que o livro ainda é o principal instrumento de estudo. Inclusive, também, em relação a isso, nos Greenpeaces, tem vários Greenpeaces, né, por Brasil, e a Greenpeaces é grupo de inversores existenciais. Greenpeaces são um grupo de pessoas que são inversores ou candidatos a INVEX ou que têm interesse em aplicar a técnica da INVEX, que se reúnem semanalmente para estudar, pesquisar, debater sobre a técnica de INVEX, ou sobre temas que preocupam ao jovem, né? Em diferentes momentos da vida dele. Então, às vezes, a carreira profissional, escolha de um trabalho, saída de casa. Então, se vão debatendo esses assuntos. E o mais importante também é a publicação, a pesquisa. E em FOD, por exemplo, um tempo atrás, né, os integrantes do Greenpeace de FOD, eles estavam pensando em escrever, mas também queriam fazer algo audiovisual. Existia essa necessidade de eles fazerem alguma coisa. E, de fato, o ano passado foi feito vídeos para o Congresso de Investigação Existencial, vídeos sobre o que significava a técnica da INVEX, né? E as pessoas gostaram, porque são formas diferentes, né? Então, tem que ter as duas coisas, mas eu penso que ainda o livro é o mais importante. Tem vários recursos midiáticos, né, que acessam, assim, eu acho que, num primeiro momento, a atenção do jovem. Mas penso, não sei, o que você acha, né, em termos de aprofundamento mesmo da ideia, o material escrito, impresso, livro, né, a gestação consciencial ainda é insubstituível, né? Totalmente. É porque na internet tudo é mais superficial. A pessoa sabe do tema, mas não aprofundou. Então, às vezes as ideias ficam incompletas, o raciocínio é incompleto, não entende muito bem a técnica. Por isso é bem importante aprofundar no livro, ler várias vezes, né? A Virgínia, na página, no início, na fatologia, sim, na 7ª linha, a leitura das gestações conscienciais das invexogerações na evitação da reinventar a roda. Você poderia falar um pouco, por favor? Sim. Depois tem outro. É que às vezes o inversor, né, o candidato a INVEX, começa a escrever sobre um assunto, só que ele não deu uma olhada, uma revisão ao que já foi escrito sobre esse assunto, ou sobre os autores que existem, que estão aqui em FOD, né, que escrevem sobre o assunto, ou são representativos nesse assunto. Então, isso é bem importante, porque às vezes a pessoa quer criar um termo, assim, um termo que existe, só que ele está dando uma definição errada ou incompleta do termo. Então, às vezes é bom perguntar para aquela pessoa que escreveu sobre esse assunto para se informar melhor, para não começar desde o início, entendeu? Às vezes, se um pesquisador já escreveu sobre esse assunto, aí você pega e você, a partir do que ele escreveu, você aproveita essa informação e você acrescenta com tua pesquisa. Mas, como é uma ciência, né, é movimento e é jovem, né, 20 anos, né, é bom sempre conhecer o que já foi escrito, né? E às vezes também pode ter críticas a coisas antigas que foram escritas, pode ter uma nova visão, né, como uma verpon, né, do momento. Pode ser que daqui a um tempo a pessoa queira, às vezes, debater, né, ou colocar uma ideia nova em relação a isso, e tudo isso é aceitável, né?
Então, Ok. por isso... Agora, em fatologia ainda, a última frase, a recuperação de cons, depois na página 12, no acesso à Invexoteca. E para a fatologia, você coloca as lembranças das responsabilidades assumidas no curso intermissivo. Tem tudo a ver com a sua frase enfática. E você já falou um pouquinho o que te levou a fazer o verbete. Você poderia falar mais um pouco? Sim. Vamos começar pela a recuperação de cons, né? Bom, às vezes quando você começa a ler alguma coisa que você já tem alguma certa relação pela tua procedência ou pelo curso intermissivo, começar a ler ajuda nessa remuneração e você, consequentemente, começa a ficar mais lúcida. Então, começa a entender um pouco mais teu papel, o teu trabalho dentro do contexto. Então, para mim, quando eu comecei a ler, a pesquisar, a entender o que significava a ciência em vexologia, comecei a ter uma ideia maior sobre meu papel. E, como consequente, comecei a ter certos flashes sobre o curso intermissivo, lembrar de ideias inatas que eu tinha quando criança, sabe? Coisas assim como, por exemplo, quando eu era jovem, eu já lembro que eu queria escrever coisas sobre jovens. E para mim era um pouco esquisito. Digo, mas como assim? Eu quero escrever coisas sobre mim mesma, sobre jovens, sobre coisas dos jovens. Eu sou jovem. Assim, tinha um pequeno conflito sobre isso, né? Porque... Mas você começa a entender, agora que eu entendo sobre isso, né? Então, a responsabilidade, né, que eu assumi no curso intermissivo, faz com que você comece a se mexer, né? Começar a trabalhar com o que você se comprometeu, né? Porque, que é o curso intermissivo? É um local onde você se prepara, né? Para desenvolver tua ProEx, tua programação existencial. Então, durante esse curso intermissivo, tem é um conjunto de matérias, né? Que professores mais experientes, né? Eles te ensinam, né? Para você se preparar para a tua próxima vida. Então, é bom ressaltar, né, Virginia, que esse curso é feito justamente no período da intermissão, né? Enquanto a consciência está na condição de consciência extrafísica, exatamente, né? Então, está com um nível de lucidez diferente do que quando a gente está aqui, né? Na condição de consim, né? De consciência intrafísica. Exatamente. Por exemplo, ela dessomou, né? Ela morreu e vai para o período intermissivo e algumas consciências que já tiveram certo mérito pela assistência que fizeram entraram nesse curso intermissivo. E aí, a partir de aí, elas... por própria motivação ou por posicionamento, elas decidem aplicar a técnica de Embexis. Eu vou aplicar essa técnica porque me parece interessante, tem a ver comigo e eu penso que vai acelerar a evolução, né? Porque a técnica de Embexis é isso, acelerar a evolução para realizar assistência o quanto antes. Aí ela acaba o curso intermissivo, né? E aí se prepara para nascer. Ela nasce, né? E começa a chegar aqui com algumas ideias inatas, com algumas coisas em relação à aplicação da técnica. Eu mesma já aplicava coisas de maxiplanejamento que eu não conhecia, sem conhecer a conscienciologia. Então, eu já aplicava que eu quero fazer, eu quero procurar fazer assistência. Você procurava fazer assistência, às vezes, no voluntariado. Eu já fazia voluntariado desde jovem. E só que você sabe que isso não é. É isso, mas não é. Por exemplo, eu fazia um voluntariado e, às vezes, a família criticava. Mas o que você está fazendo? Você tem que começar a fazer coisas por você. Você ainda é jovem, você não tem que se preocupar por isso. Fazer assistência agora para os outros, e além de forma gratuita, que loucura, né? Então, eu dava aulas de matemática para uma menina de forma gratuita. Não, mas que isso? Se você tem que dar aulas somente a teus irmãos, a ninguém mais. Nós também damos aulas, né? A nossos irmãos. Mas eu falava, olha, eu sinto que eu quero fazer isso, eu quero fazer assistência, mas mesmo assim eu via que isso não era ainda, né? E a partir de aí que você percebe que você tem uma responsabilidade com a técnica de Embexis. Aí você conhece a técnica e começa a verificar qual é meu papel dentro
conscienciologia, e dentro da conscienciologia, dentro da Simbexis, ou como inversor existencial, qual é o meu papel, né? Então, às vezes, uma das coisas mais importantes é definir a tua especialidade. Em que área você se sente mais à vontade, você gosta mais, você sente maior amparo de função, investimento. Então, a partir de aí, você escolher essa especialidade ou essa área de trabalho e começar a trabalhar nela, isso faz parte das responsabilidades assumidas no curso intermissivo, né? Então, isso. Virgínia, na página 12, teoriologia. Na página 12, teoriologia, você podia falar alguma coisa da teoria da sociologia da juventude, por favor? Ah, sim. Bom, a técnica de Invex é uma técnica que visa a aceleração da evolução e o exercício prático da assistência desde cedo. E desde cedo é desde pré-adolescente ou desde que a pessoa tenha lucidez. Já pode ser 9 anos, 12, 15, né, 20. Preferivelmente antes dos 26. Então, quando você estuda a técnica de Invex, você estuda também a juventude. Então, o estudo da técnica de Invex também implica estudar sobre sociologia da juventude, estudar sobre desenvolvimento humano em relação às épocas de adolescente, por exemplo, coisas relacionadas com temas da juventude, por exemplo, drogas, outros temas, aborto, temas relacionados a dispersão, internet. Um dos trafares mais típicos ou mais atuais do jovem é a dispersão. E essa dispersão se dá por quê? Porque existem muitos estímulos externos. Então, nesta geração mais digital, as pessoas ficam muito dispersas. Então, entra no Facebook, passa 1 hora e a pessoa nem percebeu. Então, a mente começa a ficar um pouco mais dispersa. Isso, uma pessoa que estuda Invex deve conhecer o contexto da juventude, a mesologia, os desafios aos que se enfrenta o inversor. Então, por exemplo, na minha época, quando eu tinha 20 anos, eu tinha muita pressão para, ou 23 anos, assim, né, já um pouco mais maior, por exemplo, as pessoas já, você vai se casar, quando você vai querer ter filhos, né? Aí, inclusive, trouxe aqui um livro da Além da Maternidade, né, de a Jenny Safer. Aí, este livro foi bem importante, né, para você entender sobre o que significa maternidade, né? Porque, exatamente aí, além da maternidade, optando por uma vida sem filhos. Aí, então, como eu estava falando, eu tinha bastante pressão da família, assim, do grupo, né? Mas então, quantos filhos você vai querer ter? E você vai se casar quando? Mas eu não sei, isso penso que não é para mim. Eu sempre pensava, eu não cheguei aqui para nascer, crescer, me casar e ter filhos. Eu penso que tem outra coisa mais interessante. E eu, independente do que faça a sociedade, eu penso que isso não é para mim. Só que às vezes a pessoa começa, às vezes, não a entender, porque ela, por exemplo, ela começa, conhece a Simbex, conhece a técnica, e ela, às vezes, ela adota uma posição, ok, antimaternidade. Na Simbex, na técnica de Simbex, a pessoa não ter filhos, mas ela não raciocina ou ela não entende o porquê. Então, por isso é muito importante o estudo. Não, por que a pessoa não pode ter filhos? A pessoa não pode ter filhos é uma opção própria. Primeiro, que não é algo obrigatório. Se a pessoa quer ter filhos, ela pode optar pela técnica da Resex. Só que, por exemplo, no meu caso, para mim, foi algo... Para mim, eu não queria ter filhos, com o qual eu cheguei na Simbex e para mim foi tudo tranquilo, não é normal. Só que tem pessoas que se deparam, que são inversores, e se deparam com esse conflito, mas
eu pensei que eu queria ter filhos, eu penso que eu quero ter filhos, mas por que não se pode ter filhos? E a pessoa começa a entender. Existem dentro da sociedade uma pressão para que as mulheres tenham filhos. É algo comum, normal, o que se espera da família. Se a pessoa não tiver filhos, vai ficar sozinha quando for velha. Se a pessoa não tiver filhos, o que ela vai fazer da vida, né? Não vai ter sentido sua vida. Então, a pessoa começa a refletir o que ela quer da vida, o que ela vai deixar de ganhar se quer ter ou não filhos. Então, às vezes, é uma decisão bem séria para a mulher, sobretudo, para o homem também, né? Mas para a mulher que se depara com esse conflito. E, assim, na técnica de INVEX, a maternidade é uma evitação, por quê? Porque se nós vamos fazer um trabalho assistencial para o maior número de pessoas, às vezes um filho vai impedir essa assistência maior. Se eu tiver um filho, às vezes não vou poder viajar ao estrangeiro porque eu penso que minha proex é em outro país. Vocês vão pegar, por exemplo, eu que estava em Madrid para vir ao Brasil, eu estava livre. Então, isso seria um impedimento, por exemplo, a pessoa com uma situação assim, não seria tão fácil para ela trazer a filha, né? Que mais? Quando você tem um filho, você assiste a uma pessoa. Já sem filhos, você pode assistir a um número maior de pessoas. Pessoas que você, inclusive, nem pode conhecer, que é através da escrita, né, que chega a muitas pessoas que você nem conhece. Inclusive na tertúlia, né? Você começa a falar e chega a pessoas que você não conhece. Virgínia, aproveitando esse ponto que você está falando, né? Aí me veio que também nessa fase de 20 anos, mais ou menos, 20, 25, eu passei por esse momento, né? E eu ficava questionando, eu não quero ter filho, não. Já estava noiva, ia casar, tudo. Porque aí eu vou ter pouco tempo, né? Para mim, para estudar ou fazer, eu pensava alguma coisa que eu não tinha bem real ainda naquele momento. Mas eu lembrei que questionava o tempo. Eu pensava muito no tempo, eu não vou ter tempo. Mas aí o contexto, a mesologia era tão forte e eu não tinha essa lucidez, né, sobre a INVEX. E aí, no caso, fiquei também questionando quando você coloca essa situação. Como que você pensa essa realidade com a realidade de uma pessoa como eu, no caso, está aqui no momento, né? Constituí uma família e trouxe toda a família para cá. No caso, a minha ProEx seria diferente ou foi a opção que eu tinha? Entendeu? Eu poderia também ter seguido a técnica da INVEX, já que eu questionava, não, eu não quero porque eu vou diminuir meu tempo. Mas aí os contextos em minha volta foram me levando e eu... Você foi, né? Aconteceu. Aí como que eu estaria programada nesse contexto, no caso, diferente ou... Sabe, como que você entende isso? Sim, eu penso que, olha, a ProEx é bem complexa. Inclusive, eu vou falar do meu caso relacionado com o teu. A ProEx não é algo fixo, que ela tem que ser assim, 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 e não muda. Não é bem mutável. Então, você programa uma coisa no curso intermissivo, só que na prática, segundo você vai fazendo, você vai entendendo a tua ProEx e você começa a ver que tem coisas que possivelmente não estavam programadas na tua ProEx, né? Não estavam programadas na tua vida, mas que você fez. E uma delas poderia ter tido filhos, né? Porém, você já teve. Agora já passou e... Agora, mesmo tendo filhos, não te impede você fazer as coisas da tua ProEx. Isso é independente, porque você tem um trabalho a fazer que ainda você pode desenvolver perfeitamente. Só que, às vezes, o que estamos falando, tendo filhos, existe uma série de responsabilidades que você não pode obviar, né? Que tem que cuidar até, às vezes, 18, 20 anos. Tem pessoas que até mais, né?
Porque o filho você tem que cuidar toda a tua vida, né? Uma responsabilidade que você assume desde cedo. E às vezes você tem menos tempo, mas mesmo assim aqui nós temos casos de pessoas, né? Estou lembrando, por exemplo, Lilian Solet. Ela tem uma filha, mas ela tem uma produção muito boa. Então, ser reciclante não impede você fazer tua ProEx, só que muda vários fatores dela. A gente pode dizer, né, Virgínia, que independente da técnica evolutiva aplicada, sendo a INVEX, porque tanto a INVEX como a RESEC são técnicas, né? Sim. O que vale é o saldo da ficha, exatamente, né? É o saldo. O resultado que você vai ter com o trabalho. Que você vai ter com relação ao próprio projeto. Agora, essa certeza que você está querendo, não sei se você concorda comigo, Virgínia. Pode falar. Sabe, Conceição, eu acho que assim que só depois que você dessomar mesmo, que você tiver a sua entrevista com o evoluciólogo, você fazer uma retrospectiva, e aí você vai poder chegar assim a uma certeza maior. Mas eu concordo plenamente com a Virgínia. A questão é vamos fazendo, né, o que tem que ser feito agora, e só ressaltar, né, Virgínia, que em determinados contextos a maternidade é assistencial. Claro, sim, a maternidade é um ato super a pessoa pode ter filhos e pode perfeitamente formar parte da ProEx. Eu só queria lembrar o seguinte, no caso dela, no caso dela, só queria lembrar, então deixando você falar. Só queria lembrar que no teu caso você começou assim, eu já estava noiva para casar. Então a sua INVEX já não era planejamento antes de ter filho ou não. Porque senão a gente coloca a carga toda em ter filho ou não, e não é isso. É todo um projeto de vida que você tem, é uma técnica, né? E aí, como a professora Cristina falou, não é isso que vai impedir de você realizar a sua ProEx ou não. Você pode ter perdido uma cláusula da ProEx, mas pode fazer outras e pode compensar aquela que você perdeu. Acho que isso não... O negócio é daqui para frente assim, ó, não arregaçar a manga e ir pelo caminho mais produtivo, né? E usar a técnica da RESEX. Eu até brinquei com a Virgínia quando eu sentei aqui. Aí eu vim aqui para aprender para a próxima vida eu ser inversora, mas nessa vida não tenho nenhum tipo de arrependimento, o que eu fiz está feito, entendeu? É um mito de que as pessoas pensam que inversor é melhor que o reciclante, e não é isso. Cada um aplica uma técnica, mas todo mundo tem o mesmo objetivo e a mesma meta. E o que importa, o mais importante é essa ficha evolutiva pessoal. A técnica é por que caminho você vai. O que você acha que vai ser melhor para você, para a tua ProEx, para os compromissos que você adquiriu no curso intermissivo. Às vezes você programou, às vezes não, dependendo, mas aí isso não significa que pode ser uma evitação para você alcançar a desperticidade ou as tuas metas evolutivas. Olha só, uma vez eu perguntei para o professor Valdo, né, se eu tinha me desviado do negócio da maternidade, se era para vir mesmo, porque eu ganhei muita coisa com a maternidade. Né? Eu matemática, fui homem muitas vidas, então eu tenho convicção de que eu aprendi muito de afetividade com a maternidade. Mas ele me disse uma coisa assim, ó, ninguém faz curso intermissivo para planejar a maternidade, entendeu? Porque maternidade é uma coisa natural, assim, é uma coisa. Então, assim, quando você pergunta, será que eu vim para fazer isso mesmo? Eu penso que não. A gente não pode generalizar nada, né? Mas, assim, pelo que ele falou, assim, a gente não vai gastar tempo no intermissivo planejando uma maternidade. Isso ele falou, claro. Aconteceu. Não, inclusive, só me somou muito em termos de experiência, do laboratório riquíssimo, né? Ter uma família, ser mãe, né? Deu mais segurança, esclarecimento e vivência para a questão do meu próprio trabalho com relação a ensinar adolescentes, tudo, porque eu tinha os dois lados, né? Tinha os filhos, né? A vivência, né? Com adolescentes, e também dei aula a adolescentes, né? E estou me propondo trabalhar em cima, escrevendo a respeito, né? Então, o que eu achei curioso é porque antes de acontecer a maternidade, né, eu questionava essa questão de tempo.
isso eu devo ter trazido de alguma coisa, né? Você pode ter tido a cláusula da antimaternidade, mas como estamos falando, pode ser uma hipótese, né? Porque é difícil saber, né? Lembrar com certeza, mas isso cada um que sabe, né? Tem que, por isso é bem importante fazer essa autopesquisa, entender exatamente a nós mesmos como consciências, né? Para depois tomar uma decisão. Uma coisa que queria falar sobre isso. Uma das coisas, por exemplo, em uma faculdade eu tinha um namorado e ele era bem legal, eu gostava muito dele. Só que eu comecei a ir à casa dele e ele começou a me apresentar a família. E os irmãos tinham muitos filhos. E eu comecei a me sentir muito mal. Começava a ter laringochakra, começava a ficar assim, me queimava, alguma coisa. Eu me sentia muito mal. Eu não sabia o que fazer. Olha, eu acabei com esse relacionamento porque eu falei, ele vai querer ter filhos e eu não quero nem pensar nisso, sabe? Então, era uma dificuldade, né? Manter um relacionamento com alguém que tivesse os mesmos objetivos. Também, se você continuava em um relacionamento com uma pessoa que ela queria uma coisa e você outra, aí você tinha que ter certa cosmoética. Por quê? Porque você tem que respeitar os planos ou a proex do outro, né? Então a mulher tem que ter certa cosmoética e se posicionar. Olha, eu não quero ter filhos. Eu gosto muito de você, mas se você quiser ter filhos, é bom você arrumar a outra pessoa, a uma outra parceira que ela tenha esse objetivo igual que você, porque nós vai chegar um momento que nos vamos ter que separar, né? Então, isso é uma coisa bem importante, né? Agora, Virgínia, desce do resumo, talvez, dessa conversa toda, desse debate tão produtivo que a gente está tendo, não sei se eu entendi bem, me corrija se eu estiver errada, é que para o jovem intermissivista inversor, aquele que aplica a técnica da Invexis, o melhor é ele procurar justamente pautar suas ações pelas convicções pessoais, ele pensar bem e valorizar as ideias que ele traz, independente da mesologia, de pressão da sociedade, da família, dos amigos, né? Porque eu acho que esse nível de ideias inatas que o jovem intermissivista traz ao aplicar, quando ele assume a questão da invexologia, é um bem super precioso, e a valorização disso, né? E a reflexão a respeito disso é bastante importante, né? Então, assim, independente do contexto social, mesológico, cultural, a inversão diz isso, né? Da pessoa inverter justamente os valores vigentes para algo mais evolutivo. Estou correta nesse entendimento? Está. É bem importante ser autocrítica, ou seja, saber o que eu quero para mim. Eu quero... a pessoa, às vezes, por chegar, fazer um curso e conhecer a técnica de Invexis, não significa que aplique a técnica. Aplicar a técnica é refletir sobre ela, se tem a ver com ela, se ela quer optar por essa técnica. Então, quando tem esse posicionamento, aí tem um nível de criticidade muito alto, porque ela entende para si mesma o que ela quer e os valores da técnica da Invex são os valores que ela tem com ela mesma. Então, existe essa coincidência. A pessoa não tem que seguir um padrão. Eu tenho que ser isto, isto e isto. Não, é ao contrário. A pessoa pensa de uma forma autocrítica e, por exemplo, as evitações como antimaternidade, para ela é algo tranquilo, claro, né? Quer fazer uma pergunta? Na sindromologia da página 13, na primeira linha, a síndrome da dispersão consciencial, você pode explanar um pouco sobre isso? Sim. Bom, a síndrome da dispersão consciencial, não sei se você já escutou falar sobre o transtorno de déficit de atenção ou transtorno de hiperatividade. Bom, esses são transtornos, né, da psicologia que tem a ver com quando a pessoa tem dificuldades de se concentrar, ela não se consegue centrar em alguma área, começa uma coisa e não termina, ou a pessoa, isso dentro do déficit de atenção. Hiperatividade, a pessoa fica muito, faz muitos movimentos com o corpo, ela não consegue parar quieta, né, e também tem muita dispersão mental. Agora, este síndrome da dispersão consciencial tem a ver com a consciência.
que somos cada um de nós. Então a consciência fica muito dispersiva. Dispersa significa que não tem um foco. Por exemplo, um foco em termos evolutivos, com a ProEx. Então ela quer fazer uma coisa, mas ela tem muitas coisas que ela quer fazer, mas começa por uma e não termina. Vai fazendo outras e ela muda de opinião e não sigue uma linha. Então a importância de se focar, se centrar, pegar alguma coisa, terminar e fazer, né? É isso. Eu sei bem como é isso. Como? Você sabe o que é programação existencial? Sim. Sim, ela sabe. Então, muitas vezes, por exemplo, às vezes a pessoa conhece um pouco da INVEX, mas não aprofunda. Só que ela começa a criticar, porque a INVEX é isso, outro, mas ela não termina por conhecer. Então, o ideal que eu recomendo, a pessoa fazer cursos, entender um pouco a técnica, começar a escrever o que ela considera sobre a técnica de inversão existencial, para ela ter mais autocrítica sobre isso. Mas, sabe, dar uma continuidade, porque muitas vezes a pessoa diz, eu gosto da técnica da INVEX, e passa um ano, só que ela não estudou muito sobre a técnica, e aí ela continua falando mesmo, eu gosto muito da técnica da INVEX. E aí teve um caso, estou lembrando o caso de uma pessoa que leva 2 ou 3 anos aqui em Foz, e ela ainda não sabe, ela gosta muito da técnica da INVEX, mas não sabe ainda se ela é inversora ou não. E isso eu penso que tem a ver um pouco com que a pessoa não quer se posicionar, né? Então ela não sabe se ela é inversora ou não. Então a pessoa começar a entrar no trabalho, fazer perguntas. Nós temos o serviço de apoio a inversão existencial, né, que é um serviço de 1 hora, que nós tiramos as dúvidas sobre o que é a INVEX, sobre alguma temática que às vezes não ficou claro para a pessoa. Então, esse posicionamento é bem importante, porque passa o tempo, como estava falando desse caso, que a pessoa ainda não sabe se ela é inversora ou não. Termina passando o tempo e então ela já perdeu a INVEX, porque, né, depois de 3 anos, 4, sem ela se posicionar, alguma coisa não está bem. Então, penso que vale muito a pena a pessoa investir. Se eu penso que isto tem muito a ver comigo, vou fazer todo o possível para entender o que é essa técnica, começar a aplicar em um mesmo. O que significa aplicar a técnica de INVEX? Começar a fazer maxi planejamento de vida, começar a fazer assistência de várias formas, docência, TENEPS, começar a fazer publicações, escrever verbetes, várias coisas para entender mais a técnica. Às vezes a pessoa tem um link muito grande com a técnica, mas não quer dizer que ela fique toda a sua vida nas INVEX. Não, ela pode também desenvolver uma outra especialidade em outra área. Por exemplo, o professor Laenio Losch. Não sei se você conhece ele. Ele é o coordenador de Apex. Não, já foi coordenador de Apex. Desculpa, a Milena agora que é coordenadora. Desculpa, Milena. Então, ele é especialista em proexologia, mas ele é inversor também. Só que sua especialidade maior é proexologia, mas para ele a inversologia foi e é uma técnica muito importante para ele. Então, as pessoas, né, que aplicam a inversão existencial podem pertencer às INVEXs ou podem pertencer a outras IFEs ou trabalhar com outras especialidades, mas aplicam a técnica porque funciona para elas, né, porque realmente elas conseguem fazer mais assistência, acelerar, né? Virgínia, vale a pena a gente falar daquilo que a gente estava comentando aqui antes de começar a transmissão, a tertúlia, de uma atividade que a Sinvex vai fazer, não é isso? Análise pragmática da aplicação da técnica da INVEX? Exatamente. É esse nome? Amanhã o professor Alexandre Baltasar vai dar o curso Análise Pragmática, né, da técnica de inversão existencial. Ele vai fazer um repasse na vida dele, né? Que ele tem muita experiência na técnica de INVEX e ele estuda sobre Reurbex, né? E vai falar sobre a experiência dele, de como as maiores decisões da vida dele ele tomou a partir da técnica de INVEX. Então ele se mudou aqui ao CAE por causa
desse compromisso que ele tinha, né? Então ele a técnica de Embexis ajudou muito a ele. Então durante o curso vai falar sobre isso. Então, como toda técnica, há de ter resultados, né? Exatamente. Para justamente a gente poder saber se a técnica está sendo aplicada ou não. Parece que a atividade vai justamente ajudar as pessoas a fazer essa avaliação, é isso? Sim, vai ajudar, exatamente. E vai ser o domingo, vai começar das 9 às 11h30 e depois das 3 às 5, na Simbexis, no campus da Simbexis. Então, todo mundo está convidado. Se alguém quiser falar depois com o Márcio, o Cristiano, né? O pessoal aqui da Simbexis, se quiserem fazer o curso, somente falar com eles. Bom. Virgínia, só para ajudar aqui a menina... Está saindo o som? Eu não escuto. Agora está. A pessoa que perguntou aqui atrás sobre a dispersão consciencial, se ela entrar no YouTube, ela encontra o verbete dispersão intelectual, que foi apresentado, que eu apresentei. Certo. E aí a gente fala bastante disso também. É só caso ela não tenha enciclopédia, ou quem não tem, encontra esse verbete no YouTube. É dispersão intelectual. Fabiana, deixa eu falar disso então. É uma coisa que esqueci. É bem interessante a dispersão intelectual, né? Que é uma coisa que atinge muito ao jovem. Um dos piores trafares do jovem é a dispersão. A pessoa fica muito dispersa por causa de que nós já falamos, existem muitos estímulos externos na internet. Então, a mente parece que está começando a funcionar de uma forma diferente. Então, é um desafio desta geração que um tempo atrás antes não tinha tanta dispersão como agora. Então é um desafio que a pessoa tem que começar a fazer força, por exemplo, para ficar menos tempo na internet, fazendo coisas que não sejam tão prioritárias. Às vezes, se a pessoa perder muito tempo na internet, passam 2 horas e ela não percebeu, né? Então parar, né? E começar a aproveitar o tempo de uma forma mais produtiva para evitar essa dispersão. Então, quando a pessoa ela é dispersa por causa da genética dela ou da paragenética dela, ou seja, a genética que ela tinha em outras vidas, em outras existências, e além da mesologia, então isso se cria um caldo de cultivo, né? Cria um problemão, porque a pessoa já tem na genética dispersão e a mesologia já dispersa, isso se aumenta muito mais. Então, por isso, tem que ter muita concentração, ou seja, tem que ter várias técnicas ou estratégias para desenvolver a concentração. Questão de organização pessoal também, né, Virgínia? Como? Organização pessoal, né? Exatamente. Eu acho que tem relação também com o mito, mitologia. O mito de o jovem ter todo o tempo do mundo. Né? Exatamente, né? Porque às vezes a percepção do tempo não é tão clara. Quando somos jovens pensamos que temos todo o tempo do mundo. E quando de repente você se depara, já passou 5, 10 anos, né? Então o tempo passa bem rápido, né? Então tem que aproveitar cada minuto, eu falaria, né? Desse tempo. Esse tempo é precioso. Virgínia, e logo acima do que ela perguntou em maniologia, na linha de cima, poderia falar sobre as 2 manias que você colocou? Sim. A monomania e a mania de competição com os outros. Isso. Bom, a monomania, né? Às vezes pensar somente em alguma coisa, ter ideias fixas, né? Sobre algum assunto. Então, às vezes, ela fica assim, uma visão geral das coisas, ela perde, ela fica com uma monovisão dos acontecimentos, então perde informação. E isso pode dificultar, às vezes, a tareas, né? A compreensão de algum fato, né? E outro assunto seria a mania de competição com os outros. Então, uma coisa é essa competição sadia, que seria, por exemplo, a escrita de verbetes sobre invexologia. ¿Cuántas pessoas escreveram verbetes? ¿Cuántos você escreveu? Márcio, ¿cuántos verbetes você escreveu sobre invexologia? Escreveu? Apresentou um, já está escrevendo outro. Pois eu já escrevi 3. Aí eu espero que você escreva muitas mais. Eu te estou ganhando. Essa é competição sadia. Só que às vezes a mania de competição, a pessoa pelo ego, querer sobressair, querer se autoexpor, querer, porque sabe, aquela arrogância, às vezes aquela
aquela prepotência, isso é competição, né? Ela quer ser a melhor, né? E isso não tem nada de assistência, cosmoética, enfim. Se você escreve um verbete, com que intenção você está fazendo? Deixa eu só retornar primeiro que você falou. Olha que interessante como que é sutil, né? A questão da monomania. A gente acabou de falar sobre dispersão consciencial, quer dizer, é falta de foco. Falta da pessoa realmente ter um direcionamento e ter um foco. E a monomania é a nosografia disso, que é a pessoa ficar siderada com a monoideia. Então, as duas coisas, né, como elas são sutis, uma é totalmente homeostática e a outra, aparentemente, parece igual, mas é completamente diferente. As duas deixam siderada, tanto a dispersão quanto a mania de comer-se el coco, né, ficar lá. Virgínia, eu só queria fazer mais um adendo nessa questão da dispersividade, né, uma outra ideia, no contexto da INVEX, né? Porque o jovem intermissivista, né, que é candidato a INVEXs, ele muitas vezes ele é polivalente, né? Quer dizer, ele está num contexto otimizado, ele está com as ideias assim já aflorando cedo, então ele começa a ficar com muita energia e cria uma certa dificuldade do que ele vai fazer, né? Porque ele é muito requisitado, digamos assim, tem energia, é jovem, sabe o que está fazendo, etc. Isso cria dificuldade, por exemplo, para a questão de escolha profissional, aonde que vai atuar, em todos os contextos dele. Então, uma coisa que vale para todo mundo, né, eu acho que não é só para a INVEX, é uma coisa muito importante na própria conscienciologia, é a priorização. Quer dizer, de tudo que a gente pode fazer, o que precisa ser feito primeiro? É aquela coisa, é bem difícil assim, né, a pessoa começar a fazer isso, mas assim, tem que fazer uma listagem, né? Ah, tem várias coisas, tá, mas qual é a número 1? Né? Ou então assim, aonde eu vou ser mais útil? Aonde que eu posso de fato, assim, num saldo, digamos, né, num cômputo geral, aonde que eu posso ser mais útil? É isso que vai ajudar nessas questões, né? Porque é complicado. Assim, o próprio porão consciencial, às vezes, da pessoa que é candidata a INVEX, tem esses elementos complicadores, né? Às vezes os trafores dificultam a vida da pessoa, às vezes. Na paradoxologia, se poderia ampliar o paradoxo de ser possível o desenvolvimento da cosmovisão no estudo de única especialidade. Eu gostaria que você relacionasse isso com o item parapsicoteca na parafatologia. Esse desenvolvimento da cosmovisão tem relação com o acesso à parapsicoteca também, a partir do estudo, né, da invexologia. Uhum. Exatamente. Que muitas vezes a pessoa quer ser generalista, quer conhecer de todo, mas ela não quer se comprometer com nenhuma especialidade, sabe? Então, o ponto que eu queria dar é nesse compromisso da pessoa a estudar e se comprometer com uma especialidade. Eu não estou falando que essa especialidade que ela escolha vai ser para toda a vida dela, mas durante um tempo é bem importante. Por quê? Porque aí você vai criando uma identidade interassistencial. Por exemplo, no caso da Cris, que tem paradirectologia, né? Então todo mundo te associa. Então é muito importante a pessoa ela tentar, né? Entre a prova e erro, tentar ver qual é a especialidade dela. Como ela sabe se a especialidade dela é uma ou outra? Ela vai começar a estudar e ela vai ver que ela vai ter certa facilidade no que ela está estudando, que tudo que ela faz bem, que as pessoas têm interesse, surge demanda extrafísica, inclusive demanda assistencial intrafísica, as pessoas procuram ela para ela falar sobre o assunto. Então, gera uma repercussão positiva assistencial quando ela fala sobre essa especialidade. Então, por isso é bem importante. E mesmo porque, né, Virgínia, ao se aprofundar em uma especialidade da conscienciologia, necessariamente a pessoa ela vai perpassar as demais especialidades em função das correlações que existem. E isso, então, cria uma condição de uma cosmovisão que a gente pode dizer assim, mais vertical, a pessoa consegue aprofundar uma determinada especialidade, mas nesse aprofundamento ela tem também a oportunidade de fazer correlações com outras especialidades da conscienciologia e, na verdade, com especialidades em geral, com o cosmos, né? Porque a partir do momento que a gente está estudando a consciência, a gente relaciona e correlaciona a consciência com tudo que está no universo, não é isso? Exatamente. Então, essa era a ideia. Quando você vai fazendo, né, o estudo
estudo, vai se dedicando a uma especialidade específica, a sua cosmovisão, paradoxalmente, ela aumenta realmente. E uma coisa, você falou sobre a parapsicoteca, né? Vale a pena falar. Porque a parapsicoteca, o que é? Nós estamos falando aqui de Invexoteca, que a Invexoteca é a coleção de artigos, livros relacionados com a especialidade que é a Invexologia. Então, aqui está toda a informação sobre Invexologia, sobre todas as pessoas que aplicaram a técnica. Já a parapsicoteca é um acervo extrafísico, né? Só que não é de livros, é de consciências, né? Então, esta informação das consciências, do que elas fizeram nas vidas passadas, no período intermissivo, no curso intermissivo. Então, é como similar a um prontuário. Você abre na parapsicoteca e você vê o arquivo da consciência com tudo o que ela fez na vida dela, né? E isso dá... Como? Exatamente. A informação está de forma extrafísica. Já poderia estar de forma intrafísica, né? Seria legal. Você quer falar, Alexandre? Um prontuário individual, exatamente. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão da especialidade também, né? Sim, fala. Porque assim, a Invex e a Ressex tem uma questão assim que às vezes a gente não para pensar, né? Que a Invex e a Ressex, elas são secundárias, né? A gente já se ouve muito, mas o que significa isso? Que cada pessoa tem a sua proexis e essa proexis tem uma especialidade, quer dizer, envolve uma atuação dentro de uma especialidade. Então, tanto a Invex quanto a Ressexis é vamos dizer assim, uma metodologia para a pessoa cumprir a proexis. Isso é o que interessa, né? Quer dizer, ser inversor e ser reciclante na prática é parecido, digamos assim. O que é ser inversor e ser reciclante? A pessoa está cumprindo a sua proexis. Quer dizer, ela está produzindo o que ela tem que produzir para alcançar o grupo que ela tem que alcançar. Então, assim, o que muda da Invex e da Ressex? Muda o contexto em que ocorre a aplicação. Quer dizer, o inversor, ele está cumprindo a proexis dele na juventude. Ou seja, ele não tem compromissos de natureza diferente da proexis dele já assumidos. Então, ele tem um leque de atuação intrafísica que é muito amplo. Já o reciclante não, ele tem que jogar com certas limitações que ele acabou, né, adquirindo na vida dele intrafísica. Então, mas, assim, na prática é parecido. Quer dizer, se a pessoa está cumprindo a proexis, é parecido. Quer dizer, ela está dedicando tempo, energia, esforços para cumprir a proexis. Então, e a especialidade é da proexis. As técnicas são um meio, né, para chegar à proexis. Virgínia, sim, aqui é a fala, Rosa. No caso, eu não sei se está dentro do planejamento de vocês fazerem assim, algumas palestras no ensino médio, na faculdade, porque eu tenho encontrado assim, com alunos e mesmo minhas netas que estão nessa fase, e a minha neta esteve recentemente aqui na minha casa, e um dos livros que mais a interessou foi a técnica da inversão. E ela não sabe, eu não comento sobre a Conscienciologia, só se ela me perguntar, né? E achou muito interessante. E ela até me falou, por que isso não é comunicado nas faculdades? Porque o que ela me falou, ela tem 20 anos, que, por exemplo, essa questão de não querer filhos, de já sair de casa cedo, muita coisa, isso os jovens já fazem, sim, né? Sim. Agora, que seria, até que ela observou, uma técnica até para a evitação do jovem entrar nas drogas, ele entrar por atalhos, né? Achei muito interessante isso. Eu dei o livro de presente para ela, comentei com ela um pouco, né? Exatamente. Então, esse trabalho com os jovens e na faculdade também seria muito interessante. Eu concordo plenamente com você. Então, vou te dar vários exemplos. Faz um tempo atrás, faz 2 anos, 3 anos, nós tínhamos o programa PROAT, Programa de Desenvolvimento de Inteligência Evolutiva. E esse programa nós tínhamos no núcleo da Invex em Rio de Janeiro. E lá estávamos dentro da Universidade Aberta, né, de Rio de Janeiro, e lá fazíamos palestras gratuitas para os jovens, inclusive tínhamos um serviço
onde atendíamos esses alunos jovens que vinham com qualquer demanda, estava aberto. E a Flora Miranda e o Ricardo Macor, que eles estiveram, né, lá em Rio, epicentrando esse trabalho, agora eles chegaram aqui. E esse contrato com a universidade acabou, e já não se está fazendo mais em Rio. Aqui nós estamos fazendo, por exemplo, este ano, agora em julho, fizemos algumas palestras, né? Bom, se bem foi por causa do CP3, né? Mas fizemos algumas na biblioteca municipal de Foz do Iguaçu, outra no ACIFE. Assim, é um desafio para nós fazer esse tipo de palestras. Nós, inclusive o professor Alexandre Stanislavski deu 1 ano ou 2 anos atrás uma palestra em Santa Teresinha, né? Então, se você quiser falar aí da experiência, nós estamos fazendo isso, só que às vezes o trabalho, né, requer um pouco de... É assim, né? Nós já fizemos algumas atividades desse tipo, tanto em escola quanto aqui no CAEC, tinha um programa que a Sinvex atuava em parceria, né, de receber escolas e tudo, né? Sim, deixa eu falar, este ano, exatamente, o professor Márcio, a Flora, né, eu também estava lá, dimos algumas palestras, só que aqui no CAEC com alunos de Foz do Iguaçu. Então, sim que foram realizadas, essas não lembrava este ano, mas ir para as faculdades, ou você pode falar que você foi? Nós temos, está nos nossos planos fazer isso, né? Até o presente momento ainda não foi possível, mas está nos nossos planos, até porque, assim, a relação das ICs com a comunidade escolar, acadêmica, ela tem progredido ao longo dos anos, né? No início era mais complicado, né? E isso está se abrindo ao longo dos anos. É um campo ainda que a gente tem que explorar. Tá? Virgínia, tem um teletertuliano aqui que ele pergunta como é que ele pode contribuir com DVDs e vídeos dos eventos infecciológicos. Ele disse que ele tem alguns vídeos de alguns eventos do antigo IP, que é o atual IPC, né? E que ele acompanha a evolução da conscienciologia e projeciologia desde 1990. Então, acho que ele pretende fazer a doação, né, para incorporar o acervo da Invexoteca. Como é que ele pode fazer? Olha, pois se você me puder passar o contato, para... Tem algum e-mail que ele pode entrar em contato com vocês? Sim, contato@sinvexis.org, tá? Ou inclusive podemos dar o de técnico científico. Então vamos dar o de técnico científico, pesquisa@sinvexis.org, tá? E nossa, esse material para nós seria muito importante e muito rico, porque eu estou trabalhando na alomemória da Invexis. A alomemória seria qualquer registro de cursos, eventos, artigos, inclusive a Invexoteca, né? Então, todo material que ele tenha vai ser bem-vindo, né? Porque tem coisas que ao longo dos anos, né, ficaram com os próprios voluntários e estão nas casas deles, né? Então, às vezes é bem importante recuperar esse material para que a Sinvex também tenha algumas coisas. Eu verifiquei dentro do material da Invexoteca que nos está faltando. Por exemplo, hoje está aí número 12, nós não temos. Nós temos um monte, só que o número 12 sumiu, né? Já pode fazer uma convocação aqui pública, né? Quem tiver o Jornal da Invex, número 12, por favor, destine a Invexoteca, né? Quem quiser doar, né? Também estamos procurando, né? E essa pessoa, não sei se é um homem ou uma mulher, né? Se ele já quiser também enviar de novo agora o e-mail dele, fica também garantido que a gente entre em contato, né? Ele puder fazer essa gentileza. Isso. Quem está oferecendo é um voluntário nosso, bastante conhecido, o doutor Eduardo Dória. Ele sempre participa aqui das tertúlias, com perguntas. Eventualmente ele está aqui em Foz também. Mas, Eduardo, se você quiser mandar então o seu e-mail, para que o pessoal entrar em contato contigo, tá bom? Nós ficamos muito gratos. Obrigada, né? E, professora Virgínia, na parafatologia, na página 12, na terceira linha, poderia relatar as inspirações extrafísicas para o ponto de partida da escrita? Sim. Bom... Por que eu coloquei isto? Porque às vezes a pessoa quer escrever, mas ela não sabe o que escrever. Então, às vezes tem um tema, outro, mas ela fica na dúvida. E às vezes termina com tanta dúvida que ela termina por não escrever.
ou às vezes ela escreve uma coisa que não tem tanto a ver com ela. Então, uma das coisas, quando nós queremos escrever alguma coisa, nós contamos com quê? Com amparo de função, né? Porque nós vamos estar fazendo uma assistência, com o qual nós não estamos sozinhos. Então, essa conexão com o amparador de função é bem importante para nós começar a entender. Nós temos autocrítica, nós começamos a entender o que nós queremos escrever, mas às vezes também fazer essa conexão com o amparo de função para, às vezes, como se diz, definir ou... como? Chancelar? Como? Chancelar? Isso, chancelar o tema. E por quê? O ponto de partida, por quê? Porque você, às vezes, escreve um tema que, a partir desse tema, vai começar a ter os filhotes. Aqueles outros temas que têm a ver com esse, mas o principal está aí, né? Então, isso vai aumentar, né? Esse tema principal, né, que a pessoa vai decidir como ponto de partida da escrita, vai aumentar para áreas que têm a ver com a primeira área, né? Mas vai dar um direcionamento bem importante dentro do megafoco da pessoa. Muitas vezes, né, Virginia, os próprios amparadores, eles realmente nos inspiram com relação aos temas de escrita, né? Então, ficar atento, assim, a ideias, né? A muitas vezes, inspirações, intuições que nos surgem das mais inesperadas, nos mais inesperados momentos, né? Vale a pena nós ficarmos atentos, registrarmos, porque realmente os amparadores, eles, né, nos insuflam, assim, com algumas boas ideias em termos de gestão. Inclusive, tem que ter disponibilidade e abertura, né? Às vezes a pessoa nunca pensou, mas vem uma demanda extrafísica de um trabalho que precisa ser feito dentro, por exemplo, da Simbex. Só que ninguém está fazendo. Aí o amparador pega aí a pessoa que possa ter mais disponibilidade ou que tenha um parapsiquismo melhor para passar essa ideia, a importância desse trabalho. Então, por exemplo, com a memória de Invexis, eu penso que parte do trabalho eu recebi bastantes inspirações extrafísicas para o trabalho que eu estou fazendo. Então, pela própria experiência. Outra coisa, o ponto de partida da escrita é um verbete do Alexandre Nonato, né? E isso, acho que isso tem relação com a terapeuticologia que você coloca aqui na página 14, eu achei bem interessante, né? Desse impacto terapêutico positivo, principalmente sobre a consciência que está com atraso na produção de artigos. Então, até mesmo se a pessoa está em dúvida sobre o que escrever, adentrar em Invexoteca, né? Trabalhar na Invexoteca, pode ajudar também nesse sentido, né? De receber inspirações. Que, por exemplo, você verificar dentro das temáticas que eu coloquei, que são 11, mas eu peguei todos os artigos que foram escritos sobre invexologia e eu fui vendo os temas, um por um. Os artigos são 256, né? Se eu não me engano. Isso. Eu fui colocando a temática. Às vezes, você verificando a temática, você vê, nossa, essa temática tem a ver comigo, com o tema que eu quero pesquisar. E aí você recebe um impacto. Diz, nossa, esse tema eu teria que ter escrito já. E às vezes para não passar a hora, sabe? Às vezes para recuperar o tempo perdido de alguma coisa que a pessoa não chegou a fazer, mas tinha tudo a ver com ela, né? Com o trabalho dela. Porque, por exemplo, existem certos temas, ginosoma. Não é para todas as mulheres falar sobre ginosoma. Tem pessoas que têm uma relação com outra. Que têm, às vezes, no passado, relações com feminismo, né? Que eles lutaram pelos direitos das mulheres. E agora, nesta vida, tem, às vezes, inclusive, autoridade moral também para falar sobre isso, que poderiam ajudar nesse sentido. Tem outras pessoas com parapedagogia, que elas têm mais link, mais afinidade, né? Então, às vezes, o impacto positivo de falar, este tema eu tenho que desenvolver, tem a ver todo comigo, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que escrever e às vezes é se olhar a si mesma, né? E saber, mas quem é você? O que você fez? O que você estudou? Aonde você trabalhou?
O que você gostava quando era criança? O que você fazia quando era adolescente? Né? Então, se olhar a si mesma, aí você vai encontrando coisas que têm a ver com você, né? Por exemplo, com o caso que eu coloquei com a holoteca, que eu penso que tenho relação com a holoteca, por isso estou escrevendo sobre Invexoteca. Então, você tem algum link e pode ser passado em outras vidas ou pode ser, inclusive, também nesta vida. Alguma coisa que seja bem óbvia, né? Que tem a ver com a pessoa. Virgínia, eu lembrei aqui de uma coisa que é o seguinte, quase todos os anais do Sinvex, até hoje, eles estão disponíveis online gratuitamente no site da Revista Consciência. Que é a Revista Consciência, né, eu não lembro exatamente o endereço da revista. Pelo site do CAEC, né, www.caec.org, tem o link para a Revista Consciência. Então, a Revista Consciência ela tem uma página que é um banco de todos os artigos já publicados, ou a maioria deles já estão online. Então, você pode pesquisar por edição, por exemplo, por ano, várias formas. E então, todos os interessados, né, que estão assistindo aqui online, podem acessar vários desses artigos aí que compõem a Invexoteca online gratuitamente. Outra coisa que eu queria falar sobre as temáticas, que chama a atenção, por exemplo, eu coloquei aqui as 11 temáticas que mais se repetiam e que mais inversores falaram. Então, foi biografologia, dupla evolutiva, epicentrismo. Epicentrismo foi feito, inclusive, um congresso sobre esse assunto. Ginosoma, holopensene de Invex, a técnica de inversão existencial. Foi falado também de mesologia, parapedagogia, parapsiquismo, porão consciencial e refim. Então, eu me pergunto, e por que estes temas, né? Justamente estes poderiam ter outros, por exemplo, a antimaternidade aqui não aparece, né? Então, bem interessante fazer uma análise crítica. Que interessante, dupla evolutiva realmente é uma das coisas mais importantes para fixar o inversor. Que mais? Eu verifiquei que tinha muita pesquisa, muita coisa sobre autopesquisa. Só que o inversor falava sobre a superação daquele traço. Então, por exemplo, a superação da falta de criticidade, ou às vezes a superação da ansiedade em relação à mesologia, a superação da autocorrupção. Então, várias coisas que têm a ver com a autopesquisa. E que você coloca aqui recim, né, que acaba gerando também as reciclagens intraconscienciais. Isso, né? esses que apareciam no título do artigo recim, ou reciclagem intraconsciencial. Assim, eu coloquei aqui as temáticas por ordem alfabético, mas o que mais foi escrito até agora, né, o mais recorrente, foi do Holopensene da Invex, com 11 artigos, e sobre a técnica de inversão existencial também com 11 artigos. Também com 9 artigos foi falado muito sobre biografia. Por exemplo, biografia de Florence Nightingale, os principais inversores da história. Aqui está o livro de Florence Nightingale, né? Que foi, inclusive, fizemos um curso de dotação consciencial sobre a vida de Florence Nightingale. O Greenpeace de Curitiba, faz um tempo atrás, fez os possíveis inversores da história, que está também nas gestações conscienciais. Então, tem sobre biografia também chama a atenção, né, que muitos inversores se interessaram por esse aspecto. E a partir daí você pode começar a entender como, né, porque muitas pessoas escrevendo sobre um assunto tem alguma relação, né, porque estudar biografia para o inversor é bem importante para entender os traços de uma consciência com outra. Quer falar? Virgínia, aproveitando o gancho, você trouxe vários exemplares aí. Você podia falar mais sobre os que você não falou? Tem... Então. Fabiana, eu só vamos responder aqui 2 perguntas dos teletertulianos, pode ser? Porque pode ser, Virgínia? Sim. Tá bom? Aí depois você faz, talvez para finalizar, né? Você faz uma boa exposição aí de todos. Olha, a verbetógrafa. Quando era espírita, em uma palestra, escutei que se planejamos no plano astral ter filhos e aqui no plano físico não temos, pode ocorrer uma obsessão em nós, por parte desses espíritos desejosos em ressomar. A informação confere? Então, quando você se comprometeu a fazer uma coisa e você não faz, né, tem uma repercussão, né? Se você se comprometeu a ter filhos com aquelas consciências e aqui você não fez, por algum motivo,
aí pode ter alguma repercussão, né, em relação com essas consciências, né? Então existe pode chegar a ter certa interpretação grupo kármica, né? Porque se você se compromete a alguma coisa e você não faz, aí pela dedução pode ter alguma consequência. Porém também, se essas consciências não nasceram através de você, podem nascer através de outras pessoas. Às vezes algum parente próximo da família. Às vezes isso acontece. Às vezes a pessoa que tem N casos, né? Ela colocou um caso, mas um caso que contaram para ela, né? Sim. Mas não é pessoal. Então teria que ver o caso, né? Como seria? Então, e aí vale a pena lembrar naquela participação até da professora Rosa, no sentido de que não existe proexis, né? Para planejar a questão da maternidade, né? Então, assim, a pessoa tem que realmente ter muito critério com essa informação, a pessoa ponderar bem, né, não, Virgínia? Porque, em tese, não é bem assim, né? Não quer falar? Eu queria falar só até para deixar mais clara essa questão. Ele prometeu a quem? Porque na elaboração da PROEX, que é o planejamento de existência, até onde eu sei, não tem esse planejamento para ter filho, porque é uma coisa mais avançada. A PROEX é uma questão mais avançada. Agora, de repente, ele prometeu para quem, né? E você mencionou muito bem essa questão das interprisões grupocármicas, independente das relações parentais, essas relações interprisões grupocármicas tanto podem se, digamos assim, estreitar, como podem também ser resolvidas independente das relações parentais, né? Então, lembrar, cada caso é um caso, é muito, não podemos dizer que existe uma regra única, né, para essas situações. Então, a pessoa ter sempre bastante critério. Porque como você mesmo, desculpa, como você mesmo falou, a PROEX é um planejamento, é um projeto, não é uma promessa, entendeu? Exatamente. É um projeto de vida. Você mesmo falou, porque de repente você faz outras coisas, aparecem outras coisas. Então, não é essa questão de promessa. Exatamente. Rosa, mas como que ficaria essa questão? Você se planeja num grupo e você sai fora. Como ficaria o planejamento dessa outra pessoa que estava contando com a sua participação como mãe ou como pai? Eu penso, pela experiência de algumas coisas que eu vi já aqui, né, na minha existência, às vezes foi planejado alguma coisa, né, e não foi feita, mas existem N formas de fazer as coisas. Então, se não foi feita dessa forma, se pode fazer de outras. Tem o plano B, né? Tem plano B, plano C, plano D. Então, por exemplo, eu que sou espanhola, eu não imaginei que eu iria viajar para o Brasil e que eu iria morar aqui em Foz do Iguaçu. Para mim, pensava que minha PROEX estava na Espanha. Só que mudaram os planos, de alguma forma. E o grupo que estuda sobre a técnica de inversão existencial e forma parte da Symbexis está aqui. Que às vezes poderia ter sido na Espanha e não foi, e está sendo aqui. Foi um plano, mas que mudei de país, né? E a PROEX se reconfigurou. Entendeu? Isso é uma hipótese que estou colocando. Então, temos que pensar sempre um pouco... que às vezes a PROEX não é algo que você tem que fazer exatamente igual. Tem bastantes coisas detalhes, né? Que às vezes você pode reconfigurar coisas, porque exatamente como você falou, não depende de uma pessoa, depende de um grupo de pessoas. Então, mas assim, o que levou você a querer vir para cá, para o Brasil, e achar que aqui os trabalhos da conscienciologia específico, ou foi antes disso? Não, é porque eu queria estudar eu queria formar parte, né, da Symbexis, né, no voluntariado, e fazer pesquisa sobre essa área. E em Madrid não tinha. Então, eu poderia fazer sozinha, é claro, mas ou em grupo, né, você consegue fazer coisas maiores, como é o caso do campus da Symbexis, né?
Então, por isso foi a minha decisão, entendeu? Cristina, eu queria só comentar essa pergunta que o Tertuliano colocou, né? Que ele falou, né, assim, que às vezes a pessoa deixou de cumprir um combinado extrafísico e ela pode ser assediada. Acho que deu a impressão que tem um certo receio nessa questão de, poxa, né? Às vezes o inversor pode pensar assim, o jovem, né? Não, mas então eu vou ter filho para garantir, porque eu não quero ser assediado, né? E não é por aí, porque também tem uma ressalva. A pessoa deixou de ter filho, mas por quê? Ela quis sair pelo mundo para viajar, para curtir a vida dela, para ser egoísta? Ou ela falou, não, eu tenho prioridades que vão ser mais assistenciais naquele momento para maior número de pessoas. Aí por aí a pessoa vai ver que essa questão do assédio é uma abordagem um pouco inicial, mas conforme ela vai aprofundando, ela vai vendo, ó, se a pessoa está deixando de ter filhos para uma ação mais assistencial, essa questão do assédio se dilui, não é uma preocupação que a pessoa deve ter. Né? Bom. O ato de beber bebidas alcoólicas somente aos finais de semana é de alguma forma prejudicial à prática do EV? Olha, quer responder? Sim. Sim, impacta, eu penso que sim, né? Impacta energeticamente, né? Porque mesmo que seja bebedor social, né? Isso impacta no cérebro e impacta fisicamente, mas também energeticamente, porque se ela começar a beber, ela começa a entrar em um estado alterado, na qual fisicamente pode interferir, mas também energeticamente. A partir dessa interferência energética, pode começar a fazer às vezes coisas, né, que ela não faria se não estiver baixo os efeitos do álcool. Então, ela não vai ter pleno domínio de suas capacidades físicas, mentais, emocionais e também energéticas, porque todo junto, né? O pensene, a formação, neologismo de pensene, sentimento e energia. Então, é todo junto. Então, impacta, né, no trabalho energético, a pessoa não vai ter o mesmo domínio. Outra coisa, vai atrair a que tipo de consciências quando ela está bebendo? Ela vai atrair a assediadores, guias cegos, vai ter um amparador de função. Para que vai estar um amparador de função aí com essa pessoa, né? Então, o nível de assistência vai ser prejudicial, né? Então, penso que sim, que interfere no domínio energético e, portanto, no estado vibracional. Tem o nível da intoxicação física, né? Porque a bebida alcoólica, apesar dela ser lícita, do ponto de vista legal aqui, é uma droga, né? A bebida alcoólica é uma droga. Então tem a questão da intoxicação física, né? Como você falou, com consequências, inclusive a nível cerebrais, né? De deteriorações, independente se a pessoa bebe final de semana. Às vezes a pessoa bebe final de semana, mas enche a cara o final de semana, né? Eu acho que não é questão só de quantidade, nem de momento, né? É a questão da toxicidade da bebida alcoólica. E a condição da intoxicação energética, né? Então, tudo isso realmente prejudica a prática do EV, como também causa um prejuízo holossomático considerável. Eu participei de um ECP3 em 2006, e nesse ECP3 estava uma menina, era londinense, e ela tinha se envolvido em álcool, né? Bastante. E quando fizeram um trabalho energético com ela, falaram que ela parecia que a capacidade energética dela tinha se visto interferida por causa do uso de drogas. Então, o EPICOM que estava trabalhando com ela não sabia que ela tinha consumido drogas, mas ele percebeu energeticamente esse impacto por causa do uso de drogas. Então, às vezes a pessoa bebeu, mas mesmo assim, depois de um tempo, ainda nas energias dela, ainda está esse padrão de intoxicação. Então, não é fácil, né? Aqui só ressaltando, né, Virginia, que no livro Inversão Existencial tem um capítulo específico em que vocês tratam da condição da técnica da INVEX com o alcoolismo, né? Vocês fazem um cotejo justamente mostrando quais são os prejuízos, né, do alcoolismo, como também de outras
outras práticas, né, toxicômanas, né? Não só o alcoolismo, mas vocês falam também do tabagismo, da maconha, de drogas, né, o êxtase, enfim, de outras drogas também, né? E nesse capítulo vocês mostram justamente quais são os malefícios, né, da ingestão do álcool, porque hoje em dia, né, Virgínia, a questão da juventude tem muito acesso, né, aquela plaquinha proibida, a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, não funciona muito, né? O que a gente vê cada vez mais são jovens na Espanha isso é bebendo muito, mais. Na Espanha isso é muito explícito. Você vê os jovens, existe muita vulnerabilidade. Os jovens consumem bastante álcool e muitas vezes, às vezes, por causa do grupo, deles bebe, então o resto também se implica para não ficar sozinho. Então, às vezes está socializado, em contexto social está permitido. Então as pessoas vão fazendo e não se dão conta que isso às vezes cria uma série de consequências, às vezes acidentes de tráfico, né? Pessoas que dirigem bêbadas, né? Ou às vezes a pessoa é uma forma de fuga que tem ao invés de enfrentar sua vida de alguma outra forma, né, afoga seus problemas no álcool. Então, tive uma péssima semana, então vou tomar, né? Então, às vezes, uma forma de enfrentar os problemas de forma mais pusilânime, né? Então, às vezes, a pessoa tem mais carência afetiva e ela usa as drogas como uma saída fácil, porque fazer a reciclagem é mais difícil, requer mais esforço, requer lucidez, requer trabalho. Não é algo tão agradável e laceroso como passar o final de semana com os amigos, né? E falar da condição da dependência, né? Da própria dependência química que isso gera, da dependência energética, como você falou, né? De consciências extrafísicas que estão constantemente, né, acopladas àquele que consome, né, a bebida alcoólica, né? E muitas pessoas elas já são consideradas alcoólatras sem saber, né? Elas não admitem, mas já estão num nível de dependência tal que não conseguem, assim, facilmente, né, largar. E o ideal é sempre procurar ajuda, alguma coisa assim. Posso fazer uma pergunta? Claro. No caso, assim, a pessoa não bebe, né, não consome bebida alcoólica. Ela sai com um grupo de amigos que consomem ou que vão num lugar propício a isso, mas a pessoa não bebe, ela vai estar sofrendo alguma influência? Olha, uma boa influência pergunta. Negativa, né, no caso. Algumas pessoas já passaram por isso, né? É habitual. Eu mesma também. É que quando você está num grupo de amigos que você não faz o que eles fazem, às vezes acontece que a pessoa vai ter, mas por que você não quer beber? Você é uma, não freira, né? Mas você você é chata, né? Preconceito, Careta, né? A gente fica... Sim, exatamente. E aí as pessoas começam a sofrer os efeitos do álcool e começam a rir por coisas que você não riria se não estivesse tomando álcool. Então as pessoas começam a rir, começam a fazer coisas às vezes que saem dos limites. E a outra pessoa que é observadora, que não está bebendo álcool, ela de alguma forma está sendo conivente com as pessoas, né? E outra coisa também, mesmo assim está sendo conivente e está aí observando a cena, às vezes para ela é algo incômodo. Ela poderia estar fazendo coisas melhores, poderia se divertir de outra forma, né, sem o álcool. Então, vários fatores. Eu falaria, o primeiro, às vezes, ser conivente com os atos dos outros, porque, por exemplo, você está num grupo e tem um cara que está bebendo e depois esse cara vai pegar o carro e pode dessomar. Às vezes está a pessoa assim salvadora, ai, eu vou te cuidar. Então vai cuidando a seus amigos que são os que bebem e ela acha que está fazendo assistência, mas às vezes se pode envolver em algum tipo de trauma negativo ou acidente. Então tem que ter muito cuidado. Outra coisa, às vezes,
chega um momento que, pelo menos no meu caso, que eu fiz, olha, eu não quero isso, então eu vou mudar de hábitos de lazer. Então eu não vou numa discoteca que está cheia de fumaça antes, né? Agora já não. E que as pessoas estão tomando e que elas nem sequer conseguem ter uma conversa normal. A conversa não tem sentido, às vezes se riem por coisas que eu não entendo. Então, às vezes o que eu fiz? Fazia outras coisas. Então, às vezes sexta-feira eu fazia exercício, eu ia ao cinema, fazia outras atividades que não envolvessem estar em um local consumindo drogas drogas não, mas álcool, né? Você está falando. É que às vezes eu vejo que na nossa sociedade hoje, né, é mais ou menos assim, é muito mais difícil você admitir que você não consome álcool do que você, sabe, tem uma inversão de valor. Exatamente. Nesse sentido. É muito importante o posicionamento de cada um e não ter vergonha por o que você quer. Olha, às vezes eu preferia ficar na minha casa aos finais de semana que não sair, ou trabalhava. O que eu fiz? Eu trabalhava aos finais de semana para pagar a faculdade e eu terminava por não sair. E isso para mim era positivo, porque eu não queria me envolver, então dessa forma eu fui me desligando das minhas amistades. Eu falei, olha, eu não quero isso para mim, não gosto mais. Não, mas o que está acontecendo com você? Olha, que eu não quero mais isso. Sexta-feira eu fazia exercício físico, como eu falei, né? Comecei a fazer yoga físico, que eu gostava, à noite. Então era até às 8, então as pessoas já se esqueciam de mim. Porque sempre existe uma demanda, mas por que você não vem? Você tem que fazer, né? Porque o grupo quer você. Quer você para você estar, para você fazer o mesmo que elas, para elas não se sentir culpáveis por o que elas estão fazendo. Porque, no fundo, eles fazem isso por alguma carência ou porque não se sentem bem, né? Porque precisam fazer para cobrir alguma necessidade, alguma carência afetiva que ainda não foi resolvida. Ou para se divertir, né? Então, eu penso que existem melhores formas de lazer que você pode se envolver. E cada um procura a melhor estratégia, mas eu penso que o melhor é falar a verdade. Olha, eu não gosto mais disso. E o que aconteceu? Surgiram outras amistades do voluntariado que, para mim, foi super positivo. Eu me divertia muito mais, eu ficava muito melhor, sabe? Porque amistades você precisa sempre ter, só que você vai criando novas amistades. Quando as amistades que você tem entram em conflito com teus valores, você tem que tomar uma decisão. Eu tomei a decisão de mudar de amistades. E aí, né, Virginia, tem que considerar, como você mesmo falou, que além do contexto intrafísico, né, tem o contexto extrafísico. Então, além da pressão, como você colocou, né, dos amigos, intrafísico, existe a influência extrafísica, e essa nem sempre é tão bem percebida assim. Exatamente. Entende? Você perde a lucidez, né? Isso. Sempre tem. Nos nossos 2 últimos minutinhos finais, Virginia, atendendo ali a pedido da Fabiana, você quer mostrar, ressaltar alguma publicação que você acha importante aí dessa amostra que você nos trouxe da Invexoteca? Sim. Então, bom, nos jornais da Invex, aqui a Ana acha bem importante falar sobre a entrevista do professor Valdo Vieira, né, sobre a técnica da Invexis, né, a vida inversiva do precursor da projeciologia, né. Então, o professor Valdo, ele foi o fundador da Invexologia, então, os inversores estamos muito gratos, né, ante essa vivência que ele teve, que passou para nós. Mesmo que agora ele não seja inversor, né? Em qual edição que está essa entrevista do professor Valdo no Jornal da Invexis? Essa número 3 de dezembro de 2005. Eu está aí, número 1995, tá? Número 3 do Jornal da Invexis. Vocês têm isso digitalizado ou não? Ainda não? Esses são mais antigos. Mais antigos. Nós convidamos a todos vocês, né, para ir à Invexoteca das Invex e ler todos estes jornais. Mas na Loteca também tem vários.
Pode ser que tenha algum que esteja faltando, mas também podem ir aí na Holoteca, tem uma seção de Invexoteca. Nós estudamos Florence Nightingale, né? Então nós temos alguns livros como Além da Maternidade, Indústria do Lazer, que são livros que se referem à juventude, bem importante. O livro juvenil, que foi publicado também pela Simbex, né? Boa Noite Universo, que foi escrito também pela Simbex, pelo IPC, né? A Luciana Ribeiro foi voluntária da Simbex, né? E olha, uma coisa bem interessante, uma experiência. Eu tinha este livro, eu viajei de vez em quando para Madrid, e o ano passado eu viajei e estava este livro na casa do meu pai, né? Mostra assim para... Boa noite. Esse é um livro dirigido mais a um público infantil? Sim, é isso? Público infantil. Então, eu estava com meu sobrinho de 5 ou 6 anos, e aí ele queria que lesse um conto. Eu peguei, eu fui assim, digo... Opa, está aqui esse livro, Boa Noite Universo. E eu peguei, digo, bom, senti uma sinalética, sabe? Uma repercussão energética, digo, vou ler. O que fiz? Eu peguei todas as... tem poucas imagens, né? Mas peguei algumas imagens e eu contava algumas coisas, né? Aí o que eu via, né? E aí ele gostou, assim, ele não falou nada, né? Eu não falei nada de nada, somente contei um conto, como se fosse uma história para ele dormir. No dia seguinte ele falou, ai, nada mais acordar, ele veio na minha cama que eu tive uma experiência fora do corpo. Eu saí do corpo, só que fiquei com medo porque não queria sair de casa porque estava escuro. Eu não me lembrei de nada, mas me pareceu super sincrônico, né? Então, às vezes, como se faz assistência inesperada para mim, né? Através dos livros, né, dos colegas. Virgínia, a gente agradece muito sua participação, muitas graças, parabéns. A gente espera que essas pontuações aí com relação aos verbetes, todas as pontuações, né, da Invexoteca com relação às publicações dos inversores aumentem cada vez mais, tá? Até a próxima, muito Obrigada. Bom, parabéns. Tá? Agradecemos a presença dos tertulianos, dos teletertulianos e vamos aos nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 30 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 6 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Melissa, segundo Congresso Internacional de Autopesquisologia, IPC. Rafael, segundo Simpósio de Democracia Pura. Everaldo, Acoplamentário, temática CPC. Boa tarde a todos. Estamos a menos de 20 dias do 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia e o IPC convida você para participar deste grande evento com o Mater Pensene Maxi Proex Grupal. O evento será nos dias 15, 16 e 17 no Hotel Bourbon, aqui em Foz do Iguaçu. A palestra, a conferência de abertura, será ministrada pela professora Malu Balona e será aberta ao público. O congresso começa às 14 horas e a professora Malu ministrará sua conferência com o tema Autopesquisa Científica, Estudo Técnico de Si Próprio. Esta conferência é aberta ao público, repito, por isso convidamos você, teletertuliano, você, tertuliano, a CCCI, toda a SOCIM, a sociedade aqui de Foz do Iguaçu, para participar e vir prestigiar o nosso congresso. Para mais informações, vocês podem mandar um e-mail para congressos, no plural, @iipc.org ou pelo telefone 45 2102 1448. Obrigada. Olá. Gostaria de convidar a todos para o 2º Simpósio Internacional de Democracia. Esse simpósio começa agora, na próxima quinta-feira, com a palestra aberta ao público do CODEFOS. E na sexta-feira nós temos a abertura dos trabalhos técnicos científicos com a presença do professor J. Vasconcelos, que inclusive estará aqui no Círculo Mental Somático participando do debate no próximo sábado. E há possibilidade de participação online para quem não está em Foz nessa data. Basta consultar a recepção do CIAEC. E maiores informações nós temos no site www.simposiodemocraciapura.com.br. Obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para reforçar o convite a todos para o acoplamentário especial que vai ocorrer agora nos dias
8, 9 e 10 de novembro, uma sexta tarde, sábado e domingo, sobre a temática Código Pessoal de Cosmoética. Tá? Nesse acoplamentário nós vamos abordar alguns temas que correlacionam a questão do CPC com o autoparapsiquismo. Também nós vamos abordar a questão da autoincorruptibilidade, levando à condição da anticonflitividade, da autoimperturbabilidade e do autodesassédio. Tá? Os EPICONs vão ser eu e a professora Cristina Aracaki. E aquelas pessoas que quiserem mais informações, por favor, podem se dirigir à recepção do CAEC, ou aquelas pessoas que não estão aqui em Foz, podem ligar para o 45 3525 2652 e pegar maiores informações. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. O verbete da manhã é atualização evolutiva, especialidade autocoerenciologia. Autor, professor Sebastião Feitosa. Obrigada e boa tarde a todos.